Fala galera, mais uma grande entrevista, mais um grande programa Obertalk que está começando e hoje nós vamos conversar com ele que é presidente, kicker, uma figuraça do futebol americano gaúcho e também um dos grandes treteiros desse esporte. Estamos aqui com ele, Lafayette Júnior. Primeiramente, obrigado Lafayette por estar aqui gravando esse programa e conversando um pouquinho de futebol americano com a gente. E para você que está nos assistindo, não se esqueça de acessar www.portalovertime.com para acompanhar todas as notícias do futebol americano aqui do nosso estado. Então, Lafayette, começando então o programa Obertalk. Para quem não te conhece, que é difícil, né? É difícil, é tanto grupo no WhatsApp que tu interage, é tanto tempo no futebol americano, é tanta função. Mas para quem não te conhece, então, quem é Lafayette Júnior? Bom, primeiramente agradeço o convite, é um prazer estar aqui sempre falando de FA. Falar de FA é sempre muito bom, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o Lafayette, atualmente estou presidente do Armada Lions Futebol Americano, também estou como um dos kickers do elenco e também já tive passagens por Carlos Barbosa Chimangos, Porto Alegre Bulls, né? Hoje Canoas Bulls, também já tive passagens pelo extinto São Leopoldo Mustangs, que depois virou Butters e agora faz parte da fusão com Canoas Bulls. Então também já tive passagens como jogador, como técnico, como coordenador ofensivo. E hoje a gente está aí com um pouquinho de bagagem já no FA. A gente pode perceber que o cara é marrento só pelo óculos escuros, né? Óculos escuros e boné em ambiente fechado, mas tá tudo certo. Para você que está nos assistindo, fica ligadinho que está começando mais um programa Obertalk. Então, Lafa, eu queria saber como é que tu conheceu o esporte. Inclusive, tem um dado bem interessante, né? Tu foi o primeiro marcador de touchdown do São Leopoldo Mustangs, né? Tá na história isso daí, hein? Pra quem acompanha o futebol americano, a gente tá com uma grande figura, né? Histórica, marcou o primeiro touchdown do São Leopoldo Mustangs. Bom, eu conheci o esporte esse ano completaram 10 anos que eu tive o primeiro contato com o esporte. Foi no Super Bowl entre Arizona Cardinals e Pittsburgh Steelers. Aquele icônico Super Bowl, então... Esse é o meu primeiro contato com o futebol americano de fato, e depois disso a gente acabou buscando, pesquisando. O futebol americano também teve um crescimento muito grande no Brasil, veio a entrada de transmissões em mais de um canal, que na época era o Band Esportes, depois ESPN, Esporte Interativo, e a gente foi se envolvendo, né? Sobre essa história do São Leopoldo Mustangs, na verdade eu recebi o primeiro touchdown da história do São Leopoldo Mustangs, né? Foi um amistoso contra o Porto Alegre Crows, na Unicinos. Então, o primeiro passe recebido para touchdown do São Leopoldo Mustangs foi meu, então é uma história bacana aí que permeia a história do Mustangs. Tu começou jogando no Mustangs, não foi? No Mustangs, meu primeiro contato com o futebol americano foi no Mustangs. Passou quanto tempo lá? Mustangs eu fiquei aproximadamente 7 meses, e aí depois saí pro Porto Alegre Bulls na época, né? Isso, e tu jogava em qual posição mesmo, nessas duas funções? No Mustangs eu jogava de tight end. No Bulls eu comecei de tight end, depois eu tive uma migração para Panther antes de ir para a comissão técnica. Isso é inclusive a próxima pergunta, a respeito dessa tua passagem como head coach do Bulls. Depois ainda no Carlos Barbosa Chimangos também, como é que foi essa passagem de bastão, de player para head coach? Como é que foi toda essa mudança, né? Olha, naquele momento eu analiso que talvez tenha sido o meu maior equívoco dentro do cenário do futebol americano gaúcho. Acho que foi um erro ter assumido inicialmente como coordenador ofensivo do Porto Alegre Bulls e depois como head coach. Mas o que aconteceu de fato, né, pra gente clarear um pouco essa história que ficou um pouco nebulosa. O Bulls ele vinha com uma estrutura, com um processo de reestruturação, pós-torneio touchdown, jogava a Liga Nacional. E a gente teve muitas saídas do elenco na época, muitas saídas. Então, na verdade, a minha chegada para coordenador ofensivo contra o jogo contra o Joinville Gladiators ainda, pela Liga Nacional, um jogo noturno na PUC, essa passagem ela foi, na verdade, uma necessidade. Se aquilo não acontecesse, nós não teríamos ninguém para comandar o ataque na sideline. Logo na sequência disso, a gente teve um abandono de posto do então head coach do time na época. E aí, para a viagem a Santa Maria, que era o último jogo da temporada regular da Liga Nacional de 2015, eu fui como head coach e player. Então aquele jogo foi uma loucura, eu acho que eu joguei em 3 ou 4 posições na mesma partida, era head coach. Enfim, e aí depois acabou o ano,
e o time ia fechar as portas, essa é a grande verdade. E tinham 6 ou 7 caras só para dar seguimento ao projeto. Só que o Bulls tem uma história muito grande no cenário, sabe? Eu acho que a gente precisava respeitar a marca Bulls naquele momento, respeitar aquela instituição. Então meio que no desespero, na ingenuidade, ou talvez... Enfim, a gente pode criar N adjetivos aí para poder classificar essa escolha, ou esse momento. A gente se reuniu na casa do Thomas, na época, e estruturou uma comissão técnica e uma direção para o ano seguinte. Eu era na época, eu acho que na época eu tinha 19 anos ou 18 anos, eu sei que eu e o Ismael eram os técnicos mais novos do cenário gaúcho na época, e foi um aprendizado muito grande, mas eu errei com muita gente nesse período. Eu errei com muitos atletas, eu errei com muitos companheiros, eu errei com adversários. E cara, foi uma aprendizagem muito, muito interessante, assim. Agora se tu me pergunta, bom, Rafa, mesmo diante dessas aprendizagens, se você pudesse voltar atrás, você repetiria? Não. Talvez eu não estivesse aqui hoje, mas eu não repetiria o que eu fiz naquele momento. Mas e se foi tão ruim assim? Não vou dizer tão ruim, mas foi uma experiência negativa. Tu percebeu isso naquele momento? Não, é impossível, né? Porque depois disso tu acabou indo pro Chimangos. Eu acho que é impossível, assim, no momento tu fazer a leitura de cenário que tu tem anos depois. Até porque tu vai adquirindo maturidade, tu vai tendo outras vivências. Quando tu sai, tu também se permite ouvir outras opiniões que quando tu estava tu não permitia. Eu acho que é o processo natural de todo ser humano, não é uma especialidade do Lafayette, não, eu acho que é de todos. E diante desse cenário, então, eu aceitei a proposta do Chimangos, era um projeto bacana, fui muito feliz no Chimangos no tempo que estive lá, mas as questões de saúde me afastaram, então eu fiquei num hiato aí de basicamente 1 ano e meio, longe do esporte, mas a decisão de ir para o Chimangos eu repetiria, o time é muito bacana. Foi uma experiência diferente, foi um projeto diferente, é uma cidade acolhedora, é um dos times que eu tenho mais carinho no estado, assim, é o Chimangos. E além disso, depois que tu saíste de head coach do Chimangos, a gente também, ele que marcou recebeu o primeiro passe para touchdown do Mustangs, narrou a primeira vitória do Mustangs também, a primeira e única, na verdade, que foi contra o próprio Carlos Barbosa do Chimangos, aquele amistoso em 2016, no finalzinho ali, em dezembro. Jogo noturno também aconteceu lá em Garibaldi. Isso. Eu lembro que foi a melhor viagem de ônibus que eu tive na minha vida. Né? Deixamos, eu fiquei sabendo dessas histórias. Mas esse jogo que eu tive o prazer de narrar lá em Garibaldi foi uma experiência muito divertida também. Foi um convite muito legal, sou muito grato pelo convite. E foi legal também narrar, se divertir. O mais engraçado é que eu pude vivenciar na pele o narrador, né? Então quando tinha muita gente do Mustangs naquele jogo, e quando era jogada do Chimangos e eu narrava, a torcida do Chimangos falava que eu estava narrando pro Chimangos. Quando era jogadas do Mustangs e eu narrava, a torcida do Chimangos estava falando que estava narrando pro Mustangs. Foi uma loucura aquilo, mas foi uma experiência realmente muito bacana mesmo. Bom, e agora a gente vai começar a fazer o primeiro quadro aqui do nosso programa, o Starter ou Ejeta. A gente vai então começar aí com este primeiro quadro com alguns nomes um pouco diferentes, peculiares aí pro Lafayette. Começar aquelas tretinhas, né? Ele tá meio calmo aí no cenário nos últimos tempos. Vamos ver se ele solta alguma informação, solta um pouquinho, aquela tretinha, só aquele pontinho assim de briga, que é o que a gente gosta. Tá começando então o Starter ou Ejeta. É isso aí, então a gente tá voltando agora com o Starter ou Ejeta. Primeiro nome, eu sei que ele vai amaciar, vai dar carinho, mandar beijo. Primeiro nome não podia ser diferente, né? Eu acho que é o irmão dele, de outra mãe, é o Fábio Rocha Garcia. Ele seria starter, com certeza. Eu respondo por ti, né? Eu acho que mais do que starter, cara. Ele, se fosse necessário, ele teria a minha camiseta. É mais do que capitão, é mais do que starter. Só, Rafa, você para de jogar para que ele continue jogando, eu paro de jogar para que ele continue jogando. Ele é de fato um irmão mesmo, que o futebol americano me trouxe. Eu sou muito grato por poder partilhar as alegrias e tristezas da vida com ele. Então é um cara que, dentro do cenário do futebol americano, ele é a melhor pessoa que eu tenho contato. Ele é disparado a melhor pessoa. E vocês se conheceram no Bulls, né? No Bulls. Na verdade, olha a curiosidade, hein? Eu era head coach quando ele veio fazer o tryout do Bulls. Coitado. E eu tenho a ficha dele de tryout até hoje guardado.
Legal. Uma simbologias da amizade aí, eu tenho a ficha do tryout dele comigo. E foi bem no tiro de 40 jardas? Vamos deixar por aí, né? Vamos ficar na amizade. Diz que foi bem só para não perder o amigo, né? Bom, o próximo nome eu acho que traz até um momento diferente do Lafayette, depois de todas as brigas, pelo head coach, quando volta a jogar futebol americano, começa a ter um pouco de simpatia com esse personagem aqui, o quarterback Renan Carduz. Eu pude perceber que vocês eram bem ligados, né? Cara, o Renan, velho, digamos que eu adotei como irmão mais novo. A vinda dele para o Sul, acho que foi um trabalho incessante do Fábio, méritos totais do Fábio nesse processo. E a vinda dele foi muito gratificante, cara. Acho que eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, um atleta dedicado, um ser humano incrível, assim, Então, infelizmente a gente tem a distância, né? Mas felizmente, por exemplo, nesse período de férias eu pude ir até São Paulo, visitei ele. Então, a gente mantém esse contato aí porque é um guri sensacional. Bom, o próximo nome também remete a um outro período do Lafayette, um pouco depois, que vocês já se conheciam, mas eu acho que agora vocês estão trabalhando juntos, estão mais próximos, eu acho que pode falar um pouquinho melhor dele, o Guilherme Manson, que hoje é um dos diretores do Alfa. O Gui, cara, o Mansinho, ou o Maçom. O cara que adora mexer no calendário do Campeonato Gaúcho, da Copa RS, enfim. Não, olha só que Dream Team de treta, né? Tu, o Manson... Não, eu tô fora. Eu estou num período sabático. Mas, o Gui com certeza é starter no meu time. Hoje ele é o nosso diretor de futebol americano. Ele é uma pessoa extremamente dedicada. Ele doa muito o sangue dele pelo time, sabe? É um jeito diferente de encarar o futebol americano. É paixão, saca? Você sente que existe um fogo, um brilho no olhar, saca? Um brilho no olhar. Então, o Gui, ele com certeza é starter do meu time. É uma peça fundamental para que o Armada Lions exista hoje. Perfeito. Bom, próximo nome, eu queria até que tu comentasse um pouquinho como é que foi essa situação aí, na época que tu era dirigente do Armada Futebol Americano. O próximo nome é o Pedro da Silva, o Coturno, que hoje está no Bulldogs. Ele teve uma saída conturbada junto com o Nego Dart, né, na época do Armada. Eu queria saber como é que foi esse processo e se ele seria starter. Olha, cara, as questões da saída do Rafael, do Coturno, enfim, eu acho que são decisões pessoais, sabe? Eu acho que as pessoas, daqui a pouco elas fazem leituras de cenário, interpretações de momento, e diante de uma outra situação, tomam decisões que acreditam ou não ser apropriadas para ela naquele momento. Eu acho que esse foi o caminho do Rafael e do Coturno, né? Eles tomaram decisões que naquele momento eles acreditavam ser a melhor para eles. E, bom, que assim seja, né? As pessoas têm essa liberdade. Tanto o Rafael, e aí já vou até inserir mais um nome aí, quanto o Coturno seriam starters do meu time, né? Eu acho que não há dúvida sobre isso. Agora, se eu fiquei contente com a forma... Não posso. Não posso deixar isso aqui como se, não, Rafa, tá de boa. Não tá de boa. Foi uma saída conturbada, eu não gostei, eu entendo o movimento deles, mas eu não concordei naquele período, né? O que eles fazem hoje, bom, aí é outra situação, não compete mais a mim como dirigente, não compete mais a mim como jogador, mas naquele momento eu me senti traído por um líder do time, entende? E foi aquela sensação de jogador, naquela época, num processo de transição para a direção, mas não fazia parte ainda, era só jogador, então eu me senti traído por um colega de time, saca? A gente estava ali se matando, todo final de semana treinando, e aí o cara vai lá, uma das lideranças pula fora, entende? Por mais que tenha os motivos, e a gente já conversou muitas vezes sobre isso, tanto que eu e ele a gente está bem esclarecido em relação a isso, bem de boa, conversamos tranquilamente, mas naquele momento eu me senti traído. Então, hoje, eles seriam starters. Eu acho que a qualidade do Coturno é indiscutível. A Federação Gaúcha está fazendo um trabalho incrível de divulgação das estatísticas. Eu sou um adepto dessa ideia de trazer a história do futebol americano. A gente precisa contar. As pessoas precisam saber que o futebol americano não existe só em 2018, que ele existe há mais tempo. Então, esse trabalho de levantamento de estatísticas é sensacional. E as estatísticas estão mostrando, né? Tu vê ali, vira e mexe, tu olha em Coturno,
tu olha no Rafael, seria hipocrisia da minha parte dizer, não, mas são starters, é bobagem, né? Bom, o próximo nome é uma pessoa que também sempre foi próxima nos últimos tempos, que é o Raim Ferreira. Ah, cara, Raim Ferreira, network. Acho que é outro dos irmãos que o futebol americano me deu. Raim é um cara de uma leitura macro do futebol americano nacional impecável. Ele entende o futebol americano do ponto de vista do jornalismo, que é onde ele trabalha, das mídias, da relação, como poucas pessoas entendem no cenário nacional. Eu sou um grande admirador do Raim, do que ele produz, do que ele faz, da leitura que ele tem e um aprendizado gigantesco que eu tenho diário com ele. A gente troca muito dentro do network, conversa, a gente tem ideias, a gente brifa, a gente às vezes surge umas ideias loucas, a gente pensa bobagem também, fala bobagem. Então é uma das pessoas que eu gostaria de estar mais perto, né? Recife é longe pra caramba. Você poderia vir pra cá no sul, né, por favor? E quando vir, já vou interromper aqui, ó, a gente quer você, pode imitar o Danilo Gentili, a gente quer você aqui, hein? A gente quer fazer uma entrevista bacana contigo, Raim, então fica o convite. E com certeza quando ele vier, ele vai provar um excelente churrasco que a gente sabe fazer. Até porque, né, não dá pra esperar faz churrasco de bife lá, né? Não, pelo amor de Deus. Churrasco de bife. Sacanagem, né? De sacanagem, né? Mas óbvio, é starter, capitão no meu time, capitão. E agora o último nome que eu queria te perguntar é a respeito do Jefferson Mendes. Seria starter, seria digitado? O Jefferson Mendes seria ejetado do meu time. Eu acho que faz tempo, mas eu acho que ele sabe o que ele fez, não cabe a mim levantar situações aqui, pessoais, profissionais, enfim. Mas eu acho que ele sabe o que ele fez e no meu time seria ejetado, sem segunda chance. Isso foi, não sei, eu sei que tu não quer conversar e não vai falar sobre isso, mas isso foi na época dos Mustangers? Também. E foi relacionado ao futebol americano ou algo pessoal? Não, futebol americano. Eu tô aqui falando sobre futebol americano, né? A vida pessoal fica do lado de fora. Mas sobre futebol americano. Sobre futebol americano eu acho que tanto na Federação Gaúcha quanto no Mustangs, mais na Federação. Perfeito, então. Vamos para um rápido break. Fica aí com os nossos comerciais e já a gente volta com um pouquinho mais de Lafayette Júnior. Ele que é kicker, ele que é presidente. Vou retomar aqueles adjetivos. Ele que é treteiro. Não sou mais. Perfeito, então fica ligadinho, já a gente volta. Voltando agora aqui com o Lafayette Júnior, mais um programa Obertalk sensacional. Já tivemos um início bem bacana, vamos continuar aqui com as perguntas. E agora voltando a falar sobre Lafayette nos gramados. No ano passado tu voltou a jogar como kicker dessa vez. Como é que foi essa tomada de decisão? Como é que tu partiu dessa ideia? Na verdade isso foi uma loucura, né? Eu voltei pesando quase 140 quilos. Tá mais gordo que eu, hein? Estava. Uma pré-temporada horrorosa, assim, no sentido morrendo. Mas a brilhante ideia foi do Fábio, que infernizou a minha vida até eu voltar a jogar. E hoje eu sou muito grato por isso, porque perdi muito peso, estou tendo um desempenho que eu considero razoável dentro do cenário do futebol americano nacional. A gente busca evoluções, mas ter sido considerado o segundo melhor kicker do Rio Grande do Sul, atrás apenas do mito Santana, acho que já é um baita de um resultado. Quem sabe esse ano eu consigo chegar um pouquinho mais perto dele, acho que já vai ser suficiente para mim já. E por que kicker? Cara, Porque com esse peso, vamos concordar que o L era mais... Com 140 sim, mas eu não pretendia esse peso, né? Na verdade foi uma posição que sempre me atraiu, assim, eu sempre tive alguns exemplos e contatos com kickers que foram bem bacanas, assim. E eu sou um cara muito apaixonado por special teams. Eu gosto de estudar ST, eu gosto de entender as dinâmicas, eu vou para além da ideia de 11 caras correndo atrás da bola, então
E sem contar que eu tenho uma predisposição física que me facilita ter chutes longos. Então, também juntou um pouquinho do que a gente pode dizer da fome com a vontade de comer, né? E aí acabei ficando como kicker, agora kicker e punter, né? Essa função aí. Com outros colegas também, né? Vamos ver quem é que vai desempenhar melhor essa função aí até o início da temporada para ser titular. Espero que eu... Valeu, coach, tá me ouvindo? Cara, e o futebol americano ele é basicamente jogado com as mãos. E o kicker usa os pés. Como é que é a diferença de treinamento? Digo na academia, até mesmo dentro do campo, o que muda? Tu que já teve também jogando com as mãos. Cara, muda tudo. Digamos que é outra modalidade dentro do futebol americano. Tu tem um aquecimento diferente, você tem uma predisposição de treinamento diferente, na academia é diferente, os teus ciclos, as tuas rotações são diferentes. E dividir a função de kicker e punter também é complexo, porque são mecânicas muito diferentes. Então acho que se perguntar para qualquer kicker aí do Brasil, ele vai te dizer que se no mesmo treino tu chutar field goals, extra points e ir dar punts, um dos dois vai sair muito ruim, pelo menos no início. Porque são mecânicas muito, muito diferentes. E quando tu sai nesse momento de transição no mesmo treino, de um para outro, tu sente muito. Até tu recuperar essa tua memória motora para executar a mecânica correta, tu sente um pouquinho. Então é um mundo à parte dentro do futebol americano. Bom, e agora falando um pouquinho mais do Lafayette fora dos campos, tu fizeste presente nas transições, nas junções de Pumpkins com o Red Schools, formando a Armada, e agora na junção do Armada com o Cruzeiro Lions, formando o Armada Lions ou o Alpha. Como é que foi esses dois períodos de transições? Teve alguma diferença nesses dois momentos? O que pode falar a respeito disso? Até porque na primeira junção, na primeira fusão, era basicamente só player. E na segunda, já como gestor. Tem uma diferença gigantesca aí dentro. Tem uma diferença gigantesca. Os movimentos também foram muito diferentes, tá? Pumpkins e Restinga, eles se uniram ali num sentimento de necessidade, né? Uma necessidade de se unir para dar seguimento, e os resultados foram positivos, né? Eu acho que esse movimento ele é mérito do Fábio, do Rafael e do Marco, da fusão entre Restinga e Pumpkins. E eu gosto de nomear as pessoas porque eu acho que elas merecem mérito sobre isso. Eu acho que se nós estamos hoje onde estamos no cenário do futebol americano, é devido ao caminhar de muitas pessoas. Né, e muitas pessoas que começaram no esporte muito tempo atrás. Que começaram no esporte quando eu tinha 10 anos de idade. Né, então, eu preciso respeitar essa história. E o Rafael e o Fábio foram muito importantes nesse movimento. Houve resultado positivo, mas também você chega um momento em que você olha para o cenário gaúcho e vê, bom, como que a gente vai conseguir evoluir? Como que a gente vai conseguir alcançar novos resultados diante de uma cidade com 5, 6 times? É muito difícil. A gente vê Recife, tá? Recife eu acho que é o maior exemplo negativo desse movimento. Tinha o Mariners, era uma equipe competitiva, mas raras oportunidades bateu de frente mesmo com os Spectros. E aí vai nascendo times em Recife, são 6 ou 7 equipes em Recife. E o Mariners não é nem sombra daquele Mariners que era, e nenhum time de Recife consegue bater de frente com a segunda e a terceira força do Nordeste hoje. Sabe? Então acho que fazer essa leitura nacional é importante também. E aí vem uma tentativa de fusão com o Lions, com o Cruzeiro Lions, uma primeira tentativa frustrada. A gente ia fazer a fusão ainda em 2018, no início, meio do ano. Enfim, houve inúmeras complicações ali, que também não cabe aqui nomear, ficou para trás. Mas inclusive, já te interrompendo, o Fábio falou bastante desse processo. Tem o Obertsol também com o Fábio Rocha Garcia, já está aparecendo aqui no cantinho do vídeo o card. Vamos deixar aqui também espalhado para você assistir. Foi uma entrevista bem bacana também, ele fala desse processo, inclusive na época em off ele falou que era muito provável que essa junção iria acontecer, a entrevista aconteceu ali por volta de setembro, outubro do ano passado, e já tinha essa visão. Desculpa. Na verdade, naquele momento ali já estava basicamente concretizada a fusão, ele até segurou um pouquinho a informação, eu agradeço por isso. E aí depois a gente reaproximou o contato porque assim, o time do Lions
era um time muito jovem, um time com muito potencial, e o time do Armada era um time com muita bagagem e com muito potencial. Então hoje a gente fez essa fusão, e de fato foi uma fusão, não foi uma absorção, eu acho importante dizer isso. A diferença de absorção para fusão, às vezes as pessoas anunciam fusões, mas não são fusões, são absorções, é bem diferente. Isso aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. Bom, não vou opinar muito por ter amigos tanto no Almirante, no Patriotas quanto no Reptiles. Vou me permitir ficar a parte disso. Mas o que acontece? A gente, bom, vamos pegar aqui e dividir direção, ficaram uns cargos para o que era Armada, uns cargos para o que era Lions. A gente, antes de anunciar a fusão, a gente realizou treinos coletivos, conjuntos, para ir mostrando, porque a direção já estava decidida. Mas a gente precisava mostrar para os players que não existiam monstros do outro lado, que não existiam pessoas que iriam, sabe? E esse movimento foi muito assertivo por parte das duas direções. Então a gente conseguiu criar um ambiente satisfatório para desenvolver. E depois, claro, nos primeiros dias, mas o meu coach fazia assim, bom, mas agora ele não é mais o teu coach, agora é esse aqui. E dos dois lados isso, a gente foi adaptando, foi conversando. E hoje a gente tem, acho que, um grupo muito bacana de trabalho. A gente tem uma equipe de uma comissão técnica absurdamente qualificada. A gente tem o Coleman como head coach, que, porra, desculpa o vocabulário, mas pra mim é uma dos caras que mais entende de futebol americano no estado, é um dos caras que tá mais tempo se doando no estado. E eu vou ser bem honesto aqui, eu acho que falta reconhecimento pra esse cara. O que ele fez pelo esporte desde os primórdios, cara, ele jogou no Jaraguá Breakers, ele jogou no Chacais, ele rodou o estado inteiro, ele jogou no Bulls, ele passou por todas as funções dentro e fora de campo do time de futebol americano. Eu acho que falta um pouquinho de respeito com ele no cenário. Então é um cara que tem uma admiração gigantesca por ele. A gente tem na coordenação ofensiva o Palavra, um cara que conhece muito. A gente tem na coordenação defensiva o Xavier, que quem conhece o futebol americano sabe o que foi o Xavier dentro de campo, e ele tem a mesma competência fora de campo, então é um ganho absurdo. A gente tem o Eric como coordenador de Special Teams, um cara dedicado só ao ST, um cara que estuda muito o ST, vem evoluindo numa constante muito grande. A gente passa para os treinadores de posição, a gente tem o Theo com QBs wide receivers, a gente tem o Minks com running backs, a gente tem o Michael Job com OL, uma aquisição absurda, o cara conhece muito. Beijo, gordinho, eu te amo. Daí a gente vai para a defesa, a gente tem o Prachetes na DL, que é também outro cara focado, estudiosíssimo, conhecedor de linhas. A gente tem o Rodrigo treinando linebackers e defensive backs. Então assim, a gente tem uma comissão robusta, a gente tem uma comissão que dá conta. A gente, dentro da direção também, a gente está com o Fábio como secretário, a gente está com o Fábio nos recursos humanos e captação, a gente tem o Paulo como vice-presidente, a gente tem o Manson como diretor de futebol, tem eu na presidência, tem o Heleno no financeiro. Então a gente tem pessoas para fazer as coisas acontecerem. Hoje eu consigo cobrar um atleta, porque eu estou dando estrutura para ele treinar, eu estou dando estrutura para ele se desenvolver. A gente investiu bastante dinheiro em tecnologia com softwares, em material de treino que está chegando, que já chegou. A gente investiu nos fisioterapeutas do time, que também são nossos parceiros, que está ali. A gente está fazendo uma bateria de testes, análises. A gente trouxe um cara especialista em análise de desempenho e análise de recursos humanos, que está fazendo um trabalho só para entender como que as pessoas operam, basicamente. Ele não é um psicólogo, mas ele trabalha nessa linha de análise pessoal e coletiva. Então a gente consegue dar uma infraestrutura de trabalho. Hoje, para mim, a melhor decisão tomada nos últimos tempos no cenário gaúcho esportivo foi a fusão entre Crows e Warriors, que formou o Cruzeiro Lions, entre Armada e Restinga, que formou o Armada, e, consequentemente, entre Lions e Armada, que formou o Armada Lions Futebol Americano, ou Alpha. Bom, e ainda falando do desafio da presidência, como é que é conciliar o cargo administrativo com a vida de player? Isso é muito interessante, cara. Eu tive uma experiência horrorosa nessa semana, porque eu sou um cara muito pontual. Tu deve ter visto, né? A gente marcou, pra quem não sabe dessa gravação, né? A gente marcou um horário aqui, eu cheguei exatamente no horário. A gente comentou um dia pra marcar às 8. Isso. Aí ele me ofereceu, no dia da gravação, pra vir às 5. Uma da tarde ele perguntou se podia vir. Sensacional. E o que acontece? E a gente teve um treino aí que, por alguns motivos de
companheiros de equipe aí, que eu fui dar uma carona, os caras atrasaram, eu cheguei atrasado no treino. E aí quem chega atrasado no nosso treino tem que rolar, cada 5 minutos rola meio campo. Rolar, tipo rolar? Rolar, de capacete e pé de rolar, sair rolando do gramado afora. Não experimente fazer isso em casa, viu? Não experimente fazer isso em casa. E, Não, cara, fazer umas abdominal, né? não, cara, vai por mim. Sério? Não, realmente, não, fazer abdominais obviamente seria mais fácil. Mais fácil pro head coach e a comissão técnica deixar Não, mais fácil. não, é mais fácil pro cara ter decisão de mandar fazer isso, mas é mais difícil de fazer abdominal, não é? Não, Pelo chinelo? não. Sério? Nada Porque é na pior minha que visão, rolar. rolar é um negócio muito simples. Sabe de nada, inocente. Cara, experimenta rolar um dia desses. Eu tenho experiência da ilha do apito. Ismael, 1 hora fazendo burpee. Então, Não, então. E aí, cara, e mesmo sendo presidente, mesmo não tendo a responsabilidade pelo atraso, eu tive que rolar meio campo. Entende? Eu sofro as sanções como todos os outros. É algo que de fato acontece, né? Mas eu consigo. Tu vai adquirindo respeito na presidência pela ação, pelo exemplo. E isso também vai dentro de campo. Então, às vezes tu mescla, às vezes não. Por exemplo, o que um coach falar pra mim dentro de campo, eu vou respeitar porque eu sou player. Se eu discordar de alguma coisa, eu vou conversar fora do treino com o presidente, não como player. Dentro de campo eu sou player, eu vou ser ali do início ao fim. Eu vou sofrer as sanções, eu vou sofrer as punições. Do mesmo jeito que como player eu preciso ser o exemplo, eu preciso puxar a fila, eu preciso estar o tempo inteiro ali, eu preciso chegar antes, eu preciso sair depois. Porque eu acredito na liderança pelo exemplo. Certo? Então eu tenho que me doar fora de campo e me doar dentro de campo para mostrar essas coisas, para que as pessoas de fato entendam como que acontece. E eu acredito, né, claro, essa leitura a gente só vai ter mesmo dos players, mas um feedback que eu tenho assim, eu consegui me desenvolver como presidente, mas ainda falta muito ainda para chegar onde eu gostaria de estar. Bom, a gente está voltando aqui então agora para conversar com o Lafayette. A gente teve um pequeno problema técnico relacionado ao áudio. Você já deve estar notando aí que o áudio deu uma melhorada, né? A gente teve pequenos erros, da volta de temporada, né? Quem é que logo depois da pré-temporada volta errando o chute? Não. Aí não pode. Isso não? Não aconteceu? Não falei que não aconteceu, falei que não pode. Ah, então. Não, aqui também não pode, mas aconteceu. Bom, agora a gente até estava acompanhando a mensagem do Fábio, que ele mandou um WhatsApp agora aqui pro Lafayette. Eu queria que falasse um pouquinho como é que é essa relação mais próxima de vocês. Enfim, ele fez tu voltar a jogar agora como kicker, né? Já comentou a respeito disso. Como é que é esse relacionamento de vocês, de irmãos, dentro e fora do campo? Cara, o Fábio a gente conseguiu estreitar as relações com o passar do tempo, né? O Fábio dentro de campo, ele é um cara extremamente competitivo, mas ansioso, então ele quer tudo pra ontem, o cara tem que estar dando o máximo 100%. Se o cara não tiver 120% do lado dele, o cara tá de vagabundagem, o cara tá de preguiça. Então, esse lado competitivo dele, ele tá muito perto do meu, porque eu sou um cara extremamente competitivo. Eu melhorei muito com o passar dos tempos, mas de uma história no tempo de categoria de base ainda do futebol da bola redonda, o juiz fez o cara ao coroa, e aí ele deixou a moeda cair, pode ele começar a ganhar? Eu falei, não, joga essa moeda pra cima, eu quero ganhar até o cara ao coroa. Então era nesse nível de competitividade. E isso é muito legal, mas fora de campo ele tem um coração gigantesco, cara, um coração gigantesco. Ele tem um lado humano que é difícil você enxergar nas pessoas, sabe? Então um pouco da minha admiração por ele vai por esse lado também. A maneira humana, do ponto de vista cognitivo, né, inteligência, é um cara extremamente inteligente, extremamente competente no que faz. Então, felizmente eu tenho o prazer de conviver com ele, e mais do que isso, a gente tem o prazer de frequentemente conseguir almoçar, porque a gente trabalha perto, então a gente vai para almoçar durante a semana, e além disso, o futebol americano, né, realmente um grande irmão que eu quero pro resto da vida. Possivelmente vai ser padrinho de casamento ou algo do tipo, apesar de que eu acho que ele vai casar antes do que eu, mas enfim. Deixa aí, Carolzinha. Beijo pra você também. Bom, e eu acho que uma das grandes surpresas, voltando a falar do futebol americano dentro do campo, uma das grandes surpresas que a gente teve no ano de 2017 foi o desempenho do time do Pumpkins, até então Pumpkins, na Copa Sul, né? Chegou a ser finalista, incrivelmente com o Max de long snapper, mas e acabou perdendo na final, né? Mas enfim, fez uma grande campanha na Copa Sul. Do Max. É bom salientar, mas tudo bem.
Como é que foi o trabalho com aquela equipe, enfim, como é que foi, logo depois desse período, formalizar a junção, porque até então estavam sob o nome de Pumpkins, não, agora vamos formar um novo time, que é o Armada. Como é que foi esse processo, enfim? Eu acho que a ideia do Marra, e como eu fiquei muito perto do Marra no processo de transição, quando ele foi embora, ele acabou meio que... Não sei se ele acabou, ou se o futebol americano acabou me elegendo naquele momento como sucessor, na função que ele exercia, né? E não o sucessor dele, porque eu acho que cada pessoa traz consigo sua história e sua marca. Mas ele sempre falava uma coisa que era cooperação. Entende? Cooperação. Eu acho que aquela equipe ela ficou marcada pela cooperação. Os caras foram jogar no inferno, velho, naquela Copa Sul. Eles viajaram muito para jogar aquela Copa Sul. E eles estavam ali juntos, entende? E quando eu entrei no Armada, eu senti isso. Existia um movimento de cooperação. E talvez por isso eu tenha me sentido tão traído nas decisões que aconteceram naquele início do Campeonato Gaúcho. Porque o sentimento de cooperação e a fala da cooperação ela sempre foi muito vigente, muito presente. Eu acho que o jogo contra o Ijuí Drums, em Ijuí, as quartas de final lá, que a gente foi sem QB, a gente perdeu o Couture no primeiro quarto, a gente teve o Fontanella de QB, o Lugini, que é de QB, então assim, não, foi uma loucura, cara, aquele jogo, foi uma loucura. Mas a sensação de pertencimento àquela equipe naquele momento, ela era maior do que tudo, saca? E eu acho que esse foi o registro, foi a marca que o Marra e que o Rafael, como os líderes desse movimento, e que aquele time deixou pro futebol americano. E eu tento trazer um pouco disso pro dia a dia de hoje, sabe? É o que eu falo pro pessoal sempre. O futebol americano, ele, na razão social das instituições, são associações, cara. Quase todos os clubes do Rio Grande do Sul, se não todos, meu desconhecimento, sou leigo nessa parte, mas também nunca parei para pesquisar todos os CNPJs do estado, mas a grande maioria é a associação. E se é associação, cara, tu precisa entender que as coisas só vão acontecer e as coisas só vão dar certo se todos fizerem. É o que eu falo muito pro time isso. Eu estou presidente. Isso é uma associação, eu não sou o presidente, eu estou. O head coach está head coach. E cada um está na sua posição. Aquela posição não é sua, você está nela. E entender isso é fazer a máquina girar sempre para dar seguimento às coisas. Então eu enxergo muito disso na fusão e gostaria de dar seguimento a isso no Armada Lions. Bom, e agora vamos falar de uma parte do Lafayette que a gente não falou até agora, que é o Lafayette jornalista. O Lafayette que cobre o esporte também com o FABR Network. Eu queria saber o que tu enxerga a nossa imprensa especializada no Brasil inteiro. Eu acho que tu tem condições de falar da imprensa do futebol americano de todo o Brasil, justamente por cobrir também todo o Brasil. Como é que tu enxerga essa questão? Bom, primeiro que eu não vou me dar a alcunha de jornalista, tá? Porque eu acho que isso é mérito de quem cursou jornalismo. Eu tenho alguns cursos, algumas especializações na área de comunicação social, fiz o meu TCC na área de análise de mídia, escrevi artigos nessa área, mas não me considero jornalista. Eu trabalho com futebol americano, eu acho que a gente precisa dar mérito a quem merece mérito. Quem é jornalista é jornalista. O Rifa é jornalista, tu tá estudando para ser jornalista, o Rainha é jornalista. Eu cubro o futebol americano nacional e eu me coloco nessa posição. Mas analisando o cenário, você quer que eu fale como quem cobre o futebol americano, como quem é atleta ou como quem é presidente? Dá para escolher um dos três, olha aí. Bom, fala como gestor, eu acho que é o mais importante deles, como gestor. Presidente, porque a gente, agora eu vou fazer meu lado aqui, como também fazendo parte da imprensa, essa cooperação entre times e imprensa, ela deve existir desde sempre, desde cedo, e eu acho que nós, a imprensa, estamos aqui para servir ao esporte, aos times, da mesma maneira que de vez em quando seria bom os times também estarem à disposição da imprensa, como tu tá aqui hoje conversando, falando de futebol americano. Não é sempre que isso acontece, não estou falando de ti, estou falando do macro. E, enfim, acho que os times eles precisam começar a entender que a imprensa especializada, se ela não tiver o carinho, se ela não tiver o afago dos times, não tiver a atenção dos times também, ela vai morrer. E com ela vai morrer também os times. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que o esporte é amador. Por mais que a gente tenha times que eu considero profissional, como o Galo, por exemplo, disputando campeonatos, o futebol é amador. Tá? E a imprensa,
ela não é amadora no sentido de formação acadêmica, mas ela não tem remuneração profissional. Então, o primeiro passo parte daí. Mas ainda assim, eu acho que como gestor eu posso dizer que os clubes pecam muito, muito com a imprensa. Mas como gestor eu também preciso defender os clubes. Não é tão simples fazer o que às vezes a imprensa gostaria de ter. Seria um luxo eu poder ter comigo aqui uma planilha de todos os atletas com peso, altura, posição, camiseta, algumas curiosidades, ou antes do jogo eu mandar uma escalação, um release com contratações. É complicado fazer isso para um time, para a grande maioria dos times, tá? Ah, mas tem que ter alguém para fazer isso. Cara, desculpa, aí a imprensa às vezes fala sem ser gestor. Precisa muita coisa nos times. Precisa muita coisa. Se a maior preocupação de um time viesse a ser ter alguém para passar informações para a imprensa, o nosso futebol americano seria maravilhoso. Seria de um nível técnico altíssimo, sabe? Então eu não consigo julgar as equipes que não conseguem fazer isso. Ah, Rafa, então tu quer dizer que eu não preciso priorizar a imprensa porque a imprensa não vai te trazer coisas? Não, não é isso. Mas entre eu me preocupar em ajustar mensalidades, em criar um fluxo, em dar material de treino, em buscar campos, eu prefiro fazer isso a divulgar para a imprensa. Porque assim, o grande papel da imprensa no futebol americano nacional hoje, com o perdão do vocabulário, é pegar um prato de cocô, botar uma fita em cima e tentar vender, velho. Esse é o papel da imprensa no FABR. Entende? Não dá para se iludir. Ah, mas a gente vai para televisão. Não vai. Não vai para televisão. Não hoje. Não hoje. Entende? Não tem como. A gente não consegue jogar em campos com demarcação certa, cara. Sabe? Eu acho que às vezes a gente busca uns movimentos. Eu acho que assim, buscar esses movimentos ele é importante para que a gente evolua enquanto modalidade. Mas a gente está muito aquém, muito aquém. Os clubes pecam, a imprensa se esforça dentro das limitações, mas às vezes também peca. Por exemplo, eu cansei de ver matérias em que o jornalista busca só um lado, ele recebe uma informação, a gente venceu isso no Campeonato Gaúcho do ano passado. Recebe a informação de um lado, solta a matéria, não procura ninguém do outro lado para saber e fica do jeito que está. A gente já cansou de ver retaliação da imprensa para alguns times. Sabe? Tipo, que tipo de imprensa é essa? Que tipo de futebol americano é esse? Eu acho que a gente ainda engatinha. A gente tem muitos movimentos legais, a gente tem o Salão Oval, que faz um trabalho bacana. A gente tem o Riffle, que é precursor no cenário nacional com o futebol americano Brasil. A gente que também agora trabalha na Federação Gaúcha. A gente tem o Teu Movimento, que é precursor em cobertura regional aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem o FABR Network. A gente tem o Primeira Descida em São Paulo, com o Matheus Pinheiro. Beijão, garoto, gosto muito de você. Sabe, a gente tem esses trabalhos, a gente tem. Mas ainda é muito prematuro pra gente cobrar às vezes o que a gente cobra, ou pra gente esperar às vezes o que a gente espera. Cobrar enquanto direção e esperar enquanto imprensa. Perfeito. E agora seguindo nessa linha, enfim, do futebol americano nacional, depois de tanto problema com a CBFA, com a questão de Liga Nacional, BFA, ele vai até tomar uma água agora para poder soltar o verbo. Eu queria saber como tu percebe a montagem do cenário dessas competições nacionais agora para esse ano, levando em considerações que a Liga Nacional praticamente, se não deixou de existir, está caminhando para isso por conta de perder aquele peso que tinha de ceder o campeão para a BFA, que em tese era a primeira divisão nacional. E, enfim, mesmo que continue existindo, vai também existir a primeira divisão da BFA e a segunda divisão. Então a Liga Nacional, ela pelo menos perde um pouco de prestígio. Como é que tu enxerga essa questão? Bom, primeiro que eu acho que a gente precisa olhar para a história do futebol americano. E eu acho que às vezes as pessoas não olham para essa história e acabam cometendo os mesmos erros. É meio que cíclico. É meio que cíclico. Então a gente já teve no Brasil duas ligas. Uma liga privada, uma liga chancelada pela CBFA. A gente já teve no Brasil inúmeros abandonos de cargo em gestão. Esse não é o primeiro do Pimentel. Não é o primeiro. E possivelmente não vai ser o último. Possivelmente não vai ser o último.
O que me incomoda às vezes... E também cá entre nós, tu como gestor, desculpa te interromper, mas é um saco também tu querer, tu ser presidente, tu precisar de outras pessoas, que nem sozinho ele não vai fazer um movimento da mesma maneira que tu sozinho não vai fazer um movimento crescer, não vai fazer o teu time crescer, ele sozinho também não vai fazer essa BFA crescer. Eu não sei se muitas vezes... A BFA ela é um comitê gestor paralelo ao CBFA. Sim, sim. Assim como a Liga Nacional tinha a chancela de fazer a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a BFA agora adquiriu a chancela das duas divisões, primeira e segunda. Agora, e eu não vou falar aqui sobre BFA, sobre Liga Nacional, sobre torneio touchdown, sobre LBFA, sobre... Não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o cenário de jogos do Brasil. Tá? Hoje, a gente tem um cenário que não comporta a realidade do esporte nacional. O cenário está fadado ao fracasso. A segunda divisão não vai ter playoffs porque é muito caro. Então, resumindo, eu vou jogar uma Copa Sul que dá vaga para a elite do Campeonato Nacional. É isso. É isso. Uma Copa Sul com mais jogadores. Com times de mais qualidade. Certo? Agora, assim, eu não posso acabar minha temporada em dezembro e começar ela em fevereiro. Isso não existe. Isso é futebol americano, gente. Isso aqui não é futebol, vôlei de praia. É futebol americano. O esporte é diferente. A gente precisa entender essa leitura. Então, o que eu penso, tá? A gente deveria priorizar o cenário estadual. E quando eu digo priorizar o cenário estadual, não é acabar com o torneio nacional. Mas é que não faz sentido, por exemplo, eu jogar o Campeonato Gaúcho até junho e na BFA, agora no segundo semestre, eu enfrentar Juventude, Gorilas, Chacais... Não, o Drones não tá, mas poderia estar. E o Drones. Eu tô jogando o Campeonato Gaúcho de novo. Ah, não, Rafa, mas aí tu vai ter uma viagem para Santa Catarina. Sim, eu vou ter um gasto desnecessário. Já que a galera se preocupa com gasto, esse é um gasto desnecessário. Então, o que eu penso pro certame nacional, né? Eu invisto no campeonato estadual, eu deixo ele um pouco mais longo, eu começo ele mais tarde, eu posso começar ele no final de março, abril. Eu empurro ele até agosto, setembro, talvez. E eu termino o meu campeonato gaúcho. Bom, as 4... Aí a gente... É claro, a gente vai ter que pensar, maturar a ideia, mas vamos colocar no cenário gaúcho. As 2 primeiras equipes garantem vaga para os playoffs da BFA. Eu, particularmente, extinguiria a primeira e segunda divisão. Eu trabalharia com Super 64. Então eu jogaria os 4 primeiros do Campeonato Gaúcho para playoffs. De quinto até o último, a gente movimenta com bowls nacionais. Desculpa, bowls estaduais. Fomenta esse cenário. Faz os times que não se classificaram buscar outros jogos valendo alguma coisa, um título, um troféu, vende o name rights, busca desenvolver as regiões do estado. Não precisa ser, Carlos Barbosa e Chacais em Carlos Barbosa. Não, pode ser em outra cidade. Vamos fomentar um pouco. E fazer os playoffs Super 64. Aí você tem o Campeonato Nacional direto em playoffs. É um cenário que se assemelha um pouco aos Estados Unidos, mas que traz um pouquinho da nossa realidade, sabe? Eu acho que essa ideia de jogar estadual durante 3 meses, 4 meses, depois jogar o Nacional contra os mesmos times que jogou no Santa Catarina, cara, olha Santa Catarina. Os caras jogam o Campeonato Catarinense, aí vai jogar a BFA. Tem Stepos lá, tem Breakers lá, tem Borrex lá, tem Gaspar Blackhawks lá. Resumindo, os 4 semifinalistas do Campeonato Catarinense estão jogando a BFA. Você joga 2 campeonatos catarinenses. E aí você pega um Soldiers da vida coitado e vai gastar 3, 4 vezes mais do que o Timborrex. Sempre. Sabe? Então acho que a gente precisa investir no regional. Até porque não existe mercado hoje para você vender um campeonato nacional para uma marca. Porque se existisse a gente já teria conseguido. Já o 10º ano de campeonato nacional já. Por aí. Entende? Já a gente já teria conseguido. Mas o estadual talvez a gente consiga. Mas a gente só vai conseguir se a gente fortalecer os estados. Essa é a minha ideia. Pois é, Lafete, a respeito disso, até a gente estava discutindo isso no grupo da imprensa do futebol americano brasileiro, que tu faz parte, né? Faz parte. Acho que foi na quinta-feira? Acho que sim, acho que foi essa semana ainda. Foi essa semana a gente estava discutindo isso. O futebol da bola redonda começou assim no Brasil. Começou fortalecendo os estaduais. Ninguém praticamente ligava para Libertadores, Nacional, se é que existia também, porque isso passou a existir depois da década de 50 e 60. Então, olha só, vamos pegar os times aqui do nosso estado, Rio Grande do Sul. O Grêmio e o Inter, eles nasceram na década de 10, na década de 10. Sim, primeira década.
demorou 5 décadas para os caras começarem a jogar no Nacional. Isso chutando baixo, lá para 1960, 70, quando começou o Robertão. Então, demorou. Os caras tiveram 50 anos para ficar jogando citadino, para fortalecer a rivalidade Grenal, rivalidade Caju, rivalidade Brapel, para daí chegar no Nacional, para daí chegar na Libertadores e para daí chegar no Mundial. A gente aqui tá, como a gente conversou isso, a gente tá querendo dar um salto muito maior do que a perna. A gente tá querendo ser o futebol da bola redonda e não tem dinheiro, não tem estrutura nenhuma. Eu acho que assim, um exemplo disso é quando a gente olha para a seleção brasileira de futebol americano. A seleção brasileira de futebol americano ela é importante? Sim, eu acho que ela é importante. Mas, vamos ser sinceros, dentro da realidade das coisas, até pouco tempo atrás tu comprava uma vaga. Não no sentido de que, eu vou lá, Gabriel, me convoca aqui e me dá o dinheiro. Não. Mas, por exemplo, se você não tivesse grana para viajar, você era cortado da convocação. Então você está comprando sua vaga, entende? Mas esse é um movimento evolutivo? Sim, eu acho que sim, é um movimento evolutivo. Mas não precisa agora, entende? Não precisa ser tão rápido. Eu acho que a gente precisa fortalecer nossas bases, a gente precisa constituir público. Quem é que consome futebol americano no Brasil? A gente não pode se iludir. Quem está consumindo é minha mãe, é a tua mãe, é minha irmã, é minha namorada, é meu amigo. É daqui a pouco o meu professor da universidade, um professor do cursinho. Geralmente são as pessoas que são mais engajadas, porque até tem poucas pessoas que assistiram o filme e se apaixonaram pelo esporte, tem, mas dá pra contar nos nossos dedos aqui. Nos dedos. Então não existe mercado pro futebol americano ainda para se pensar nessa dimensão toda, nessas exigências absurdas de... E infelizmente a gente sempre acaba, ou quase sempre acaba caindo, que graças a Deus, né, não é uma realidade da Federação Gaúcha, que faz um trabalho impecável, mas normalmente sempre tem alguém por trás querendo ter algum lucro, querendo tirar alguma vantagem, e as pessoas acabam destruindo o meu esporte aos poucos. Roubando uma frase do Fábio, o Fábio fala, eles vão destruir o meu esporte. E algumas pessoas de fato vão fazer isso. Bom, e enfim, a gente já falou um pouquinho do teu histórico, um pouco fanfarrão, que tu mudou, que tu melhorou, tá mais sério. Mas eu queria saber, diante disso, como é que tu, enfim, consegue conciliar esse teu histórico com o cargo de presidente de uma equipe? Os caras não chegam, te apontam o dedo e dizem, não, peraí, tu fazia igual há 3 anos atrás. Olha, cara, felizmente não. Felizmente a gente tem um grupo bem maduro, assim, mas hoje eu tenho 24 anos. Tá, hoje eu tenho 24 anos. Eu tô no futebol americano há muito tempo. Eu comecei no futebol americano com 17 para 18 anos. Então, eu acho que eu errei no tempo que eu podia errar, mas eu estava em uma posição de destaque que eu não me permitia errar na idade que eu tinha para errar. Então isso acabou constituindo. Eu acho que eu me envolvia também em muitas discussões desnecessárias, aquela coisa bem adolescente mesmo. Mas como eu falei, eu acho que o respeito ele se dá pelo exemplo. Talvez eu nunca consiga reaver uma desavença ou um atrito que eu vinha a ter lá em 2013, 14. Talvez isso não aconteça, nunca aconteça. E eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de mim até hoje. Mas o que eu não posso é permitir que essas pessoas façam a análise do Lafayette de hoje pelo Lafayette de lá. Então eu não vou chegar brigando contigo porque tu está fazendo esse tipo de coisa para outras pessoas. Não é isso. Mas eu vou te convidar, vamos trocar uma ideia hoje. Eu pedi desculpa para muita gente durante esse período, muita gente. Sabe, então o doutorzinho, acho que ele vai se recordar, jogava na linha do Bulls na época. E foi um cara que depois de um tempo eu voltei, conversei e falei, cara, eu quero te pedir desculpas pela postura que eu tive contigo em determinado período. Porque eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente pode evoluir e de que a gente errou. E às vezes as pessoas precisam ter isso também, a humildade para entender que as pessoas podem ter evoluído, elas podem ter melhorado. Mas o time é bem tranquilo em relação a isso, eu acho que eu consigo mostrar uma seriedade suficiente para que não levante esses questionamentos do meu passado, assim. Bacana. E, enfim, a gente tá falando bastante em treta para ver se ele dá uma entregada. Teve uma no tempo de Bulls com o Palaver, né? E hoje ele é teu coordenador ofensivo. Como é que é trabalhar com ele no Armada Lions? Enfim, se puder explicar um pouquinho o que aconteceu naquela época com o Rodrigo Palaver e... Cara, enfim, dissertar a respeito disso. Olha como é curiosa a história, tá? Quando a gente decidiu que eu seria head coach no Bulls e tudo,
eu fiz uma única exigência. E a exigência era que o Palaver fosse meu coordenador ofensivo. Na época o Palaver não tinha essas funções, né? Mas ele era um cara que era muito dedicado, muito esforçado, ele se comprometia muito com as coisas. E eu falei, porra, vamos dar oportunidade pra esse cara, vamos ver como é que é esse cara. E ele se mostrou um baita de um coordenador ofensivo, ele teve bons resultados, enfim. Mas a gente teve, de fato, um desafeto. Acho que faltou maturidade para os dois. Acho que os dois saíram falando bobagens que não deveriam. E aí, depois que você fala uma vez as coisas, isso se torna público. E aí as pessoas começam a alimentar isso. E aí novamente, por imaturidade, tu não se dá a oportunidade de parar, pensar, pô, será que realmente é isso? Então, depois disso, a gente teve a oportunidade de sentar, conversar, e hoje a gente troca ideia demais. Felizmente, a gente conseguiu reatar a relação, a amizade, e eu sou muito grato por isso. Por não ter sido mais um que não se deu a oportunidade de rever. E eu também, porque eu poderia ter me fechado e falar, as palavras eram baita de um... e não vou mais falar com ele, esquece, deixa pro cara. Mas não foi assim. Bom, e agora a gente conversando até mesmo em off a respeito dos projetos do Armada Lions, né, para esse ano. Com certeza, eu acho que é o sonho de qualquer time do Rio Grande do Sul é desbancar os Soldiers. Né? E no ano passado, 2018, quem tinha esse sonho e chegou muito próximo disso foi o Porto Alegre Gorilas, que até rivaliza com a Armada na capital. Sim. E hoje o Armada Lions caminha a passos largos para pelo menos ser a primeira, a segunda, pelo menos a terceira força do estado. Eu acho que são os três principais times hoje, Soldiers, Lions e Gorilas. E provavelmente esses três times, dois estarão na grande final do Campeonato Gaúcho. Tu consegue tirar algum tipo de lição do trabalho feito pelo Gorilas no ano passado para implementar no Armada Lions, enfim, perceber os erros, alguns erros que foram cometidos, se é que foram feitos alguns erros, tiveram alguns erros cometidos pelo Gorilas, para poder, enfim, consertar isso e aplicar no Armada Lions de forma exitosa? Olha, eu vou ser bem sincero, do ponto de vista de campo, eu deixo para a comissão técnica falar sobre isso, tá? Eu posso falar pelo ST, que é a posição que eu estudo, né? Que é onde eu jogo também. Eu acho que o investimento de um pouquinho mais de tempo ali talvez pudesse ter sido, não para ganhar dos Soldiers, mas é algo que tu pode melhorar ali para poder rivalizar mais, porque o ST ele não é só field goal e extra point. Ele é um punch bem colocado na linha de 10 para fazer o time começar lá atrás. Ele é um kickoff bem colocado para touchback, para evitar um retorno longo. Sabe? Ele não é só o extra point, só o field goal. Ele é um bom retorno para te colocar numa condição boa de jogo. Certo? Ele é um bom deslocamento, ele é um estudo para te fazer um bom fake, para te anular as armas adversárias. Então acho que o Bulls tem excelentes resultados com o Douglas retornando. E é a prova de que a gente precisa investir um pouco mais de tempo, né? Então acho que dentro de campo eu posso falar sobre isso. Agora, do ponto de vista da gestão, o Altieri é um cara que se doa muito pro time, né? Ele é gorila 100% embaixo da terra, embaixo do mar, no fogo. Então acho que essa gana que ele tem pelo time dele, a gente pode extrair o que é bom disso. Eu acho que é sempre uma reflexão bacana. E sobre os resultados de campo, cara, eu acho que seria hipocrisia, né? A gente falar que o nosso objetivo não é chegar na final do Campeonato Gaúcho. Mas eu acho que a gente tem que pensar devagar, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar devagar. Eu acho que a gente tem um jogo extremamente duro contra os Soldiers. Não é a estreia ideal para nenhum time, apesar de ser um teste bacana. Mas tem um time aí, ó, tá aí atrás de ti, que também tá no grupo. Esse time merece respeito, cara. Eu acho que o Snakes, ele se consolidou como uma força no estado. O Pizzi voltou pra lá, a gente sabe da competência do Pizzi na gestão, ele já mostrou isso. O Snakes teve os melhores resultados nas mãos dele. Então a gente precisa respeitar esse time ali, entende? Existem 3 times no grupo, vão passar 2. Se a gente perde pro Soldiers, a gente precisa ganhar do Snakes lá dentro, cara. Lá dentro, lá na serra. Não é tão simples assim. Sem contar que o Juventude... É o Juventude, entende? É o Juventude, é um time de extrema tradição. O Duda não tá no FA ontem, não entrou no FA ontem. O Juventude já se reinventou mais de uma vez. A gente tem o Gorilas, que teve a perda do Wesley, que tá indo pro Estepoço. A gente também teve a perda do Fontanella, que foi pro Timborrex. Do Japa, que foi pro Timborrex. Então... a gente precisa olhar para os times do cenário gaúcho e entender. Não existe só Soldiers e Armada.
existe Snakes, existe o Chacais, que tá trabalhando quietinho lá com o Diogo Hartz. Tá trabalhando quietinho lá o Chacais, ninguém tá ouvindo falar do Chacais, os caras estão vindo. É um time de tradição também. Então a gente precisa... Eu não me colocaria tão à frente assim, mas sim, seria frustrante não chegar na final do Campeonato Gaúcho. Perfeito, então a gente que terminou a sabatina de perguntas com o Lafayette, mas ainda tem um quadro que é o Já ou Jamais. A gente vai fazer uma pergunta aqui pro Lafayette, ele vai nos responder com Já ou Jamais. Então fica ligadinho, vai rodar a vinheta aí. Bom, então, começando aqui as perguntas do Já ou Jamais com o Lafayette Júnior, presidente e kicker do Armada Lions. A primeira delas eu acho que é muito engraçada, sinceramente eu me puxei nessa daí para fazer essa pergunta. Não, brincadeira. Já xingou algum kicker antes de se tornar um? E percebeu como é que era difícil aquele lance pelo qual tu xingou o kicker? Jamais. Mentira. Óbvio kicker que já. Nem é gente, né? Óbvio que já. Se kicker não é gente, Panther menos ainda, né? Mas já, óbvio que sim. Bom, já imaginou como seria a sua vida no futebol americano sem o Rocha? Tá pensando agora. Então a resposta vai ser já. Nunca pensou. Jamais pensei. Mas olha, boa pergunta, viu? Mas jamais pensei. Já teve algum jogador que se negou a jogar pelo Armada? Seja pelo Armada Lions, seja pelo Armada Futebol Americano? Pelo Armada Futebol Americano, sim. Eu vou pedir um parênteses para contar uma história aí. Que o futebol americano também é feito de histórias, né? A gente tem várias. Claro. Na época, logo depois ali daquela confusão do Rafael, do Couture, no SAI, a matéria, o Armada vai acabar e não sei o que, a gente tava no período de processo de chamada pros caras para jogarem no campeonato nacional e tudo. E aí a gente chegou num time, enfim, o time tinha jogado um jogo no Campeonato Gaúcho só ali, jogou só o qualifying do Campeonato Gaúcho. A gente chegou no café. Dá pra dizer que é o Jaguars, porque é o único que jogou um jogo. Não, jogou só o qualifying, não foi só um jogo, jogou só o qualifying. E a gente chamou o cara, ele disse, não vou porque o projeto de vocês é muito ruim e eu acredito no projeto do time tal. Eu olhei assim, eu falei, cara, a gente tá abaixo. Esse time tal é o time que ele tava. É bom o time que ele tava, exato. O time que ele tava. E aí, então tá, né, cara? E a gente ouviu de uns 2, 3 caras isso. E curiosamente, um deles depois pediu pra integrar o nosso time. E a gente aceitou porque a gente não é rancoroso. Mas ele acabou caindo na lista de corte, então paciência. Bom, já sentiu vontade de jogar em outra posição, que não seja kicker, tight end? Já. Qual seria? Já senti vontade de voltar a jogar como tight end. E já senti vontade de jogar como OL. Doente. Doente mesmo. A DL ainda é divertido, mas agora o OL... Cara, eu retenho um profundo respeito pelos OLs, porque é sensacional. Os caras... aquela velha brincadeira de Facebook, né? Os caras ganham pouco, não são reconhecidos, não têm stats... Mas que chato pra caramba, porque só apanha esse coitado dos caras. Mas ganha pouco mais ou menos, né? Os contratos de OL na NFL são bem tão gordinhos quanto eles, né? Tá entendendo meu ponto de vista. Sim, eu não tem aquele hype que tem até porque se eu falar que eu não gosto dos OLs, eles vão deixar os caras me ferrar no chute. Então, OLs do meu time, amo todos vocês. Eu só não tenho dinheiro pra dar um Rolex pra cada um se a gente for campeão, mas quem sabe. Não, você deixa pro quarterback, né? Bom, já comentou que tem 24 anos, mas é novo, né? E tem bastante história já no futebol americano do Rio Grande do Sul. A pergunta é se já imaginou jogando fora do estado? Não, jamais. Jamais, porque a leitura que eu faço, tá? Ou você não tem nada a perder, ou você é muito burro para sair de onde você tá para jogar futebol americano. Eu acho que assim, eu sou a favor das pessoas realizarem os seus sonhos, tá? Acho que se esse é o seu sonho, beleza. Agora você só não pode nutrir uma ilusão. Eu acho que muito gestor vende essa ilusão. Entende? Tá, você é um atleta, você vai ganhar, sei lá, R$2.000 para jogar aqui comigo, aí eu estouro o joelho na pré-temporada. O time vai ficar comigo até o fim do ano? O time vai me dar o subsídio? Ou o time vai falar, te vira aí, arranja um emprego e vai. Eu não, sabe, eu sou novo, mas eu tenho uma posição profissional consolidada, eu tenho um salário bacana,
Então, no meu ponto de vista, seria muito bobo eu sair daqui para jogar em outro estado. E eu acho que na maioria dos casos é muito bobo, sabe? É muito bobo. A menos que você esteja, por exemplo, eu estou desempregado, não tenho nada a perder, eu tenho 18 anos e eu quero viver isso. É oportunidade. Aí vai, vive, experimenta. É mais ou menos o caso do Fontanella. Que é o do Renan Cardoso. É. Eu acho que esses movimentos eles são legais. Agora, mesmo esses movimentos, precisa ter consciência de que você não vai viver do futebol americano no Brasil. Ah, mas tem cara ganhando há 5, 6 anos. Bom, pois bem, com 35 anos ele para de jogar, ele se aposenta e qual que é a profissão dele? Coach. Bom, já imaginou com seleção brasileira? Já sonhou com seleção brasileira? Ah, seria hipocrisia dizer que não, né? Seria hipocrisia dizer que não. Mas tenho muito respeito pelo Aranha. Acho que tem pelo menos uns 10 caras no Brasil na minha frente aí. Pelo menos, tranquilamente. Tenho um carinho muito grande pelo Busto, da Portuguesa. Acho que o Santana tá nessa linha de sucessão porque ele é excelente. O Rebelo do Crocodiles é um absurdo de um kicker. Foi para os Estados Unidos agora, enfim, não sei o que vai fazer da vida, mas era um kicker absurdo. A gente tem o André no Caçadores, que é muito bom também. A gente tem Bandeira, um excelente kicker no Recife Mariners. Então tem muita gente na frente aí. E eu tenho que ter a humildade. O Emerson no Corinthians. Enfim, tem uma galera aí no Brasil que está bem à frente da minha linha. Mas é óbvio que eu sonho em chegar lá, né? Bom, já perdeu treino ou jogo por conta de trabalho? Ah, óbvio. Óbvio que sim. Mais de uma vez. Já teve algum tipo de desentendimento com os jogadores por conta da tua função como presidente? Já. Rolou soco, alguma coisa? Não. Isso nunca aconteceu? Não, sair no soco, nunca saí no soco com ninguém, não. Apesar de às vezes ter vontade. Mas não. Sou civilizado. Excelente maneira para encerrar essa entrevista, dizendo que gostaria de sair no soco com alguém. Ótima maneira para encerrar a entrevista. Bom, a gente conversou aqui um baita de um papo com o Lafayette Júnior, presidente do Alpha, o Armada Lions Futebol Americano, kicker da equipe, ex-head coach, ex-narrador, enfim, o cara já fez de tudo nesse esporte e ainda tem só 24 anos. E é marrento pra caramba pra usar esse óculos. Eu já comentei isso. Melhorei. Mas antes da gente acabar, temos uma surpresinha também do Armada Lions pra ti. Opa! Kitzinho. Opa! Então aqui a gente vai Kitzinho ter do Armada. uma mochilinha, um boné e uma camiseta. Vou revelar aqui pra galera, que eu já vi que é muito bonito. Na verdade, vocês têm, inclusive, uma das patrocinadoras, é uma empresa de marketing, enfim, voltada ao esporte. Já que tu tá me dando a oportunidade, eu vou falar aqui, né? Hoje a gente conseguiu fechar para 2019, enquanto tu vai abrindo aí, mostrando pro público, um grupo de patrocinadores muito legal. Então a gente tá com o fornecedor de material esportivo, a Áurea Esportes do Paraná. Em breve no cenário aqui todos os materiais. Então, assim, ó, galera, vai atrás, a empresa é muito boa, material de extrema qualidade. A gente tem a Nacione, que trabalha com o nosso branding esportivo, faz a nossa gestão de rede social, que é uma empresa sensacional, um trabalho impecável. A gente também conseguiu fechar com a Forward, da Fisioterapeutas, que também faz um trabalho incrível com a gente. São testes, é o acompanhamento de treino, é o acompanhamento em jogo. A gente também conseguiu fechar com a Gole Mágico, uma cervejaria de Porto Alegre, uma cerveja artesanal. Completando 5 anos no mercado também, uma cerveja excelente. Sugiro também, degustem, é muito boa. E a gente também fechou com a Argento Investimentos, que é uma empresa de investimentos associada à XP Investimentos, uma empresa que está há muito tempo no mercado e está tendo muito resultado. Acho que todos que pensam em investir, seja um valor pequeno, um valor alto, devem procurar os caras aí. E a gente está com esses 5 parceiros para 2019, eu acho que vai ser um ano sensacional para todos nós. Obrigado, Lafayette, pelos presentes, obrigado pela entrevista sensacional aqui para essa nova temporada do programa Uber Talk. E para você que está nos assistindo, não se esqueça de ir lá na nossa página no Facebook, facebook.com/portalovertime, aqui no YouTube de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque tem várias entrevistas incríveis vindo aí, cobertura do Campeonato Gaúcho, Campeonato de Flag Futebol Feminino, a gente vai estar cobrindo com entrevistas, sempre com imagens exclusivas
para você, fã de futebol americano. Então, acho que vale a pena, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e, é claro, para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E também já te convido para acessar www.portalovertime.com, que a gente está com um layout novo, uma página sensacional para cada time, tudo personalizado, bonitinho, show de bola. Então... E por favor também sigam a Armada Lions Futebol Americano no Facebook, no Instagram. E nos acompanhe aí, quem sabe, dia 9, uma entrevista com o Winning Kick, talvez. Meu, né? Não do Santana. Inclusive, eu não sei se já pode revelar algumas coisas a respeito desse jogo, mas tem um projeto bem interessante vindo aí nesse dia 9. A gente vai tentar organizar um movimento aí bem bacana pro dia do jogo. Não vai ser o que a gente esperava, a gente teve alguns contratempos, mas a gente vai tentar organizar algo bacana pro dia 9 aí, que é a estreia do Campeonato Gaúcho. Armada Lions, Santa Maria Soldiers. Armada Lions, que é oriundo do antigo Pumpkins, então são os dois maiores campeões do futebol americano estadual, duelando na estreia do campeonato. Acho que um jogo do nível que o futebol americano gaúcho merece. Perfeito, então, obrigado, Lafayette. A gente se encontra então nos próximos jogos, nas próximas entrevistas. Valeu. Feito.